Irmãos e irmãs, antes de lermos a palavra do Senhor, duas coisas importantes. Primeiro, eu quero agradecer a todos os irmãos e irmãs pela manifestação de carinho e afeto pelo meu aniversário. Tempo muito bom, muito obrigado pelas diversas manifestações. Sou grato a Deus pelo amor que eu sinto dos irmãos aqui da igreja. E também não nos esquecemos daquilo que o pastor Renato falou, meus irmãos, nós estamos em festa, nós estamos celebrando. E nós queremos fazer um culto de ações de graças na quarta-feira, dia 13 de setembro. A nossa irmã Marilena entendeu que nós queremos separar esta quarta-feira para fazer culto de ações de graças com as famílias da família de fé. Então, você que é membro dessa igreja, traga sua família, convide irmãos e irmãs, convide seus amigos para celebrarem conosco diante de Deus, na quarta-feira, dia 13 de setembro, esse culto de ações de graças, pelos 97 anos de fundação da igreja e 65 anos de organização. É muita história, é muita bênção, é muita operosidade do Espírito Santo na vida desta igreja. E nós queremos celebrar com todas as famílias da igreja. Vem estar conosco nesse dia 13 de setembro para juntos adorarmos ao nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no primeiro livro de Coríntios, capítulo 1. Quero ler os versículos 30 e 31. 1 Coríntios 1, 30 e 31. Portanto, hoje eu quero dar uma pausa na nossa caminhada no livro de Atos, e considerando a importância que nós temos na mesa do Senhor, eu quero voltar-me a esse texto que nesses últimos dias arrebatou meu coração, quando nós pensamos nas riquezas em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1, os versos 30 e 31, diz-nos a palavra de Deus: Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. A igreja em Corinto é uma igreja que está sufocada por uma cultura multifacetada. A cidade de Corinto é uma cidade portuária, uma importante cidade da Grécia, uma cidade pujante, vibrante, rica. Muitos comércios, muitos negócios estavam envolvidos nessa cidade. Havia muitas pessoas ricas, abastadas, como também muita pobreza. Havia uma multiplicidade de religiões, porque havia uma fluidez de povos distintos que saíam e entravam no continente através deste porto. Era uma cidade cheia de recursos, cheias de misérias, cheias de possibilidades, uma cultura muito próxima do que hoje é uma grande metrópole do nosso tempo, onde há uma pluralidade de pensamento, uma pluralidade de ideias, uma pluralidade de negócios, muita gente, muita riqueza, muita pobreza, muitas dificuldades, muita violência. Esta igreja foi plantada pelo apóstolo Paulo junto com um casal, quando ele ficou ali por 3 anos, e então agora ele escreve uma carta a esta igreja, corrigindo, ajustando e encaminhando e, sobretudo, firmando a fé em Cristo Jesus. E no final do primeiro capítulo, esses são os últimos versículos do primeiro capítulo, depois de ele falar coisas fundamentais e importantíssimas acerca da unidade no corpo de Cristo, acerca da pessoa de Cristo, acerca de quem eram eles antes de Cristo, agora ele faz um resumo, uma síntese, que é uma das pérolas do apóstolo Paulo, em que ele nos revela, nos descortina a quem pertencemos e quem somos em Cristo Jesus. Portanto, meu irmão, minha irmã, nessa manhã eu quero me debruçar rapidamente com você nesse texto.
As pessoas de Corinto ouviram o chamado de Deus que os escolheu, seguiram a Cristo quando passaram a crer no próprio Jesus, o Messias. Agora se firma sobre elas: a partir de Deus estais em Cristo Jesus. Eles, os que não são, agora são algo, mas obviamente não são algo em si mesmos, apenas em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus é a única experiência verdadeira que os nadas podem ter. Eles a têm a partir de Deus, do Deus maravilhoso, aquele que criou o nada, todo o universo, o imenso universo. A igreja em Corinto era uma cidade próspera e cheia de vícios. Eles, o povo da igreja, os tolos, os fracos, os não nobres, os desprezados, os nada, agora são a igreja do Deus vivo, os herdeiros da glória de Deus. Em si mesmos não são nada e não têm nada a exibir, porém estão em Cristo Jesus. Jesus é o verdadeiro espaço da vida, seu elemento vital. Ele é mesmo, a partir de Deus, a sabedoria e também a justiça, a santificação e redenção. Esse termo do apóstolo Paulo, em Cristo, acaba sendo, nos seus escritos, na sua teologia, um termo técnico. Paulo está falando em todas as suas cartas, mais de 300 vezes surge em seus estudos, em seus escritos, as igrejas, essa expressão, em Jesus, em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo. Para o apóstolo Paulo, há um estilo de vida antes e há um estilo de vida em Cristo. Para o apóstolo Paulo é clara, é nítida esta expressão de vida antes de Cristo e em Cristo Jesus. Paulo faz um divisor de águas na vida daqueles que estão em Cristo Jesus, os que antes não estavam em Cristo e agora os que estão em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo fala das riquezas, que nesse texto ele fala das riquezas que temos, que recebemos em Cristo Jesus. E meu irmão, minha irmã, nós vivemos hoje com os nossos olhos cheios de impressões, os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos sentidos todos estão sendo bombardeados por sensações, por experiências, a cultura, a mídia, os recursos eletrônicos. Nós vivemos por muitas experiências e sensações, por ricas e grandes oportunidades de termos sensações. Os nossos sentidos estão impregnados, encharcados de viver numa cultura que faz um grande apelo aos nossos sentidos, aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós sentimos e cheiramos, ou seja, aquilo que palpamos, aquilo que pisamos. Há um bombardeio da cultura para que sejamos tragados por tudo aquilo que estão aí evidenciados. O apóstolo Paulo está olhando para aquela igreja que está também sendo impregnada de valores da cultura e está dizendo para eles, em primeiro lugar, em Cristo Jesus, vocês pertencem a Deus. Em Cristo Jesus, vocês pertencem a Deus. Mas é importante dizer o que vem antes dessa expressão, porque Paulo está falando nesta expressão. Veja, ele começa no versículo 30 com a expressão mas vós sois dele, o qual se nos tornou da parte de Deus. Veja, o que ele está dizendo antes? Vamos ler os versículos 26 a 29. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo, a quem ele está dizendo que nós pertencemos a Cristo Jesus. Irmãos, veja o versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário,
Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Que coisa extraordinária! Eu não sei se você é confrontado na sua condição quando você se depara com a cultura e que você vê que você não tem todos os recursos que você gostaria de ter, que você não tem toda a estética, a beleza, a riqueza que o mundo requer de você, que você não tem um nome, um sobrenome, que você não tem a cultura que exige que você tenha. Eu não sei se você às vezes é oprimido, é chacoalhado, é bombardeado e é apertado, exprimido, quando você não tem todos os predicados, as possibilidades, as respostas que o mundo quer que você tenha, que você não tem condições de se colocar, de se bancar no mundo, como as pessoas exigem de você. Nem todos os jogadores de futebol são como o Neymar, que ganha R$1 milhão por dia. Esses estão aí, Nós somos simples mortais. E Paulo está falando exatamente para pessoas que sentem a sua debilidade, que sentem a sua fragilidade, que sentem a sua inconsistência, que sai dia a dia para ocupar o seu lugar na história, que sai dia a dia para viver, construir, dar em casamento, casar-se com as suas dificuldades, com os seus prejuízos, com as suas idiosincrasias, com seus percalços pessoais, com as suas vilezas, com as suas dificuldades existenciais. Paulo está falando para gente comum, gente simples, gente que não é considerada, que não é valorizada, que não tem o seu nome na história, que não tem o seu sobrenome na história. Paulo está falando para pessoas como você e eu, que saímos de onde saímos, que entramos no anonimato e talvez saiamos da história no anonimato da cultura, mas ele está dizendo, mas vós sois de Cristo, sois de Deus em Cristo Jesus. Nesta manhã eu preciso dar essa boa notícia ao seu coração. Eu preciso dar essa boa notícia ao seu coração, meu irmão. Pense um pouco o que isso representa a você e a mim. Pense um pouco o que isso representa na sua história, na sua relação pessoal, na sua existência diária, na sua relação com a cultura, na sua relação com o mundo. Quando você está no carro, nesse engarrafamento de trânsito, quando você está sozinho, solitário no seu quarto, quando você está numa multidão de pessoas e você é apenas um dentre tantos outros, e você não tem esse sentimento de pertença, eu quero dizer para você que você pertence a Deus em Cristo Jesus. Que coisa extraordinária. Paulo vai dizer, mas vós sois dele. A quem essa palavra se dirige? A quem não é, a quem não é importante, a quem é comum, a quem é ordinário, a quem está adorando, servindo a Deus, vivendo na simplicidade de sua fé, que está exercitando a sua devoção, a sua piedade, a sua busca de Deus, aquele que piedosamente está em busca de Deus, numa relação de pessoalidade com Deus, a esse que está diariamente buscando viver pela palavra de Deus, na estreita palavra de Deus, a esse que busca uma vida de obediência à palavra de Deus, a esse que foi alcançado por Cristo Jesus e caminha pela fé, a este que não tem na história o seu nome, que não tem um divisor de águas na sua vida, mas tem a história de Cristo infligida no seu peito e no seu coração. A estes, Paulo está dizendo, vós, porém, sois de Deus em Cristo Jesus. O que isso representa? Isso representa que nós temos uma paz, uma estabilidade, uma segurança de que a nossa vida, a nossa pessoa, o nosso ser, a nossa vivência, o nosso futuro, aquilo que nos está reservado, está em Deus.
Nós não dependemos da cultura, nós não dependemos das pessoas, nós não dependemos de recursos humanos, nós não dependemos apenas de nós mesmos, nós não dependemos do patrão, da patroa, do médico, da médica, do advogado, do juiz, nós dependemos de Deus, porque a nossa vida está em Deus, através de Cristo Jesus. Isto faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença quando você vai ao médico e o médico lhe dá um diagnóstico desfavorável. Faz toda a diferença quando você é confrontado com a doença terminal. Faz toda a diferença quando você é excluído do mercado de trabalho e agora você perde por breve tempo a sua subsistência. Faz toda a diferença quando a sua filha ou seu filho está em crise, em dificuldade, e dentro de casa você não tem resposta. Faz toda a diferença, por quê? Porque você está firme, sustentado, firmado, bem seguro e bem encaminhado nas habilidosas e poderosas mãos de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã. Infeliz é o crente que não vive esta realidade espiritual. Infeliz é a família que vive como se dependesse de si mesmo, do seu trabalho, da sua atividade, das suas capacidades, dos seus recursos, das suas possibilidades. Infeliz de vida cristã tem aqueles que vivem por si mesmos, sem considerar essa pertença gloriosa ao Deus Todo-Poderoso e Criador do céu e da terra. Paulo está falando de uma cultura, há uma cultura que é arrogante, que deu grandes pensadores, os grandes filósofos surgem da cultura grega, e eles vão buscar, a partir de elucubração mental, a partir do exercício do pensamento, a origem da existência, o ser, e eles vão criar homens como deuses, deuses como homens, e eles vão entrar nessa relação sem nenhum conhecimento, apenas com parte de elucubrações mentais, buscando dar resultados e sentido para a vida. Paulo vai com o Evangelho, com a graça de Deus, com a pessoa de Cristo, e entra nessa cultura e fala a vocês, estão em Deus, através de Cristo Jesus. Para quem ele está falando? Para pessoas ordinárias e comuns como eu e você. Isto faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença quando você e eu chegamos no final do dia e reunimos a família. E então, nessa reunião santa, abençoada, nós sabemos a quem devemos aquele dia. Nós sabemos quem vai nos dar uma noite de descanso. Nós sabemos quem está nos reservando o próximo dia. Ô meu irmão, minha irmã, Paulo está falando dessa pertença, dessa exclusividade que nós temos em Cristo Jesus para com Deus. E ele faz isso de duas maneiras. Primeiro que Cristo é o Logos, é o verbo da vida, Ele é o Criador. Pela palavra, Deus criou todas as coisas, Deus nos fez de si mesmo, a nossa origem é de Deus, a nossa origem vem de Deus, a vida humana vem de Deus, é Deus que nos criou, é Deus que nos formou, a existência humana já vem de Deus, mas Ele está dizendo mais, e agora? Em Cristo Jesus, Ele soprou em vocês a eternidade está assegurada, vocês têm vida e vida eterna e vida em abundância, por isso que Jesus diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e com sentido de vida, e com gosto de vida, e com eternidade de vida. Olha, se você não consegue vislumbrar a sua existência a partir da eternidade, você tem um grave problema com a sua relação de fé. Se você não consegue contar os seus dias, não a partir da sucessividade dos dias, com a cronologia dos dias, mas a partir da eternidade, a partir da sua vida que está oculta e escondida com Deus em Cristo Jesus, eu quero dizer para você que há uma grande dificuldade de você celebrar e adorar
e louvar e viver pacificamente um dia de cada vez. As pessoas não têm isso, o mundo não tem isso. Ninguém pode afirmar que é de Deus se não estiver em Cristo Jesus. E Paulo nos está afirmando nesta manhã: vós sois de Deus em Cristo Jesus. Aqueles que não são, agora são. Aqueles que não eram, agora são. Não por si mesmos, não por condições pessoais, mas por aquilo que Deus realizou em Cristo Jesus. Nós pertencemos a Ele. Jesus é a verdadeira vida. Jesus é o verdadeiro sentido da existência. Jesus é o verdadeiro eu sou. É nele, é para Ele e é nele que nós subsistimos, que nós existimos e que nós vivemos, e nele nós estamos em Deus. Esta é a grande notícia do Evangelho de Cristo Jesus. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você nesta manhã. Preste atenção. Especialmente naqueles tempos difíceis, especialmente nos tempos de escassez, de prejuízo, de tragédia, de má notícia, de riscos, em que você está inseguro, em que você se sente impotente. Pense um pouco sobre isso. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei ter e sei não ter. Eu sei possuir e não possuir. Eu sei ter saúde e ter doença. Eu sei ter dificuldade e estar em abundância. Eu posso todas as coisas porque eu estou nele. E a minha vida está em Deus. E isto é suficiente. Uma riqueza de glória, esse pertencimento duplo a Deus, através de Cristo Jesus. Viver para Ele, nele é algo extraordinário. E agora, ele vai falar o que Cristo é. Veja que coisa interessante ainda no versículo 30. O qual se nos tornou. Ele está dizendo uma coisa importante e depois ele fala outra mais importante. A primeira coisa importante é esta, que nós somos dele em Cristo Jesus. E agora ele fala que Cristo Jesus se nos tornou da parte de Deus. O que quer dizer? Que Cristo Jesus é para nós, segundo Deus, que a partir de Deus, Jesus se tornou para nós, em primeiro lugar, sabedoria. Jesus é a nossa sabedoria. E o que isso quer dizer? Eu ainda preciso ler com você, ainda o capítulo 1, agora os versos de 18 a 25. Veja a explicação que o apóstolo Paulo dá àquela cultura, como ele desmonta a cultura a partir da sabedoria de Deus. Olha comigo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está, ó sábio, onde o escriba, onde o inquiridor desse século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Jesus é a nossa sabedoria. Em Deus Ele se nos tornou a sabedoria. Sabe por quê? Porque Deus revelou-se na pessoa de seu Filho. Enquanto as religiões todas estavam tentando subir para ter uma relação com o eterno, com Deus eterno, enquanto toda a elucubração humana de pensamento, de emoções, de sentimentos estavam traduzindo numa busca frenética de buscar, de reconectar através de processos e encontros religiosos, de emancipação pelo conhecimento, pela sabedoria humana, pela loucura da sabedoria humana, enquanto a cultura faz esse esforço para subir. Deus
desce. Deus vem ao encontro. É esta sabedoria. Aqui Paulo faz um contraponto, o que eu quero dizer para você, como é importante na nossa teologia. Primeiro, a sabedoria de Deus consiste em Ele não negar a sua justiça e não exercer a sua misericórdia. Deus é justiça e Deus é misericórdia. Deus é justiça e Deus é amor. E o modo pelo qual Ele reatou, Ele nos encontrou, Ele nos chamou, Ele nos salvou, no qual Ele nos trouxe para si, é através de Cristo Jesus. E esta é a sabedoria de Deus. Ele não usou subterfúgios humanos, Ele não entrou na sabedoria humana, Ele não foi elucubração humana, mas Ele, pela sua mente infinita, gloriosa, cheio de poder, Ele entrou na história. E Ele entrou na história dando um nó na mente daquela cultura grega, trazendo uma confusão na mente dos filósofos, dos epicúreos, de todos aqueles que tinham um alto, elevado pensamento sobre si mesmo. Ele vem para expor e falar da nossa vileza, da nossa tragédia, da nossa pecaminosidade, da nossa incapacidade de ser por conta do pecado que habita em nós. Ele se encharcou de pecado, Ele viveu o pecado, Ele morreu no pecado, Ele morreu o santo pecado, para que nós tivéssemos vida. A justiça de Deus foi cumprida, porque Ele cumpriu toda a lei. E a graça e a misericórdia de Deus se beijaram, e a sabedoria de Deus está nisto, em não negar o seu ser, mas em revelar-se poderoso, humano, amoroso, fazendo justiça para nós. Oh, meu irmão, minha irmã, Deus vai usar o instrumento romano de martírio para expressar o seu grande amor. Que sabedoria, que sabedoria. Até hoje as pessoas custam a compreender, e jamais vão compreender pela razão, se não houver o discernimento do Espírito, esta obra grandiosa que Deus realizou na história através do seu Filho. Deixa eu falar uma coisa para você. Vivemos numa cultura em que as pessoas estão buscando tantas coisas, e buscando tantos recursos e tantas possibilidades. E a gente fica olhando essa cultura, e fica olhando os estratos dessa cultura, e a gente percebe que, embora há tantos recursos, a vida humana continua cada vez mais trágica. Por exemplo, nós olhamos para a cultura europeia, especialmente França, que é o berço de grandes pensadores, aquela cultura que, ainda estava vendo essa semana, o índice de pessoas que leem a cultura que aquele país gera, um povo culto, um povo que lê, um povo que conhece, um pouco inteligente, mas estão vivendo uma vida podre, estão perdendo seus próprios valores. O muçulmano está entrando, está roubando tudo aquilo que eles mais preservaram, que era a sua liberdade. Eles estão perdendo a capacidade de ir e vir, porque aquele país está entrando num colapso social. Este conhecimento deles leva eles ao naufrágio, ao suicídio. Não tem expressão de vida naquele país. Há coisas lindas para se ver, mas a cultura é de uma pobreza estéril. Pegamos a cultura norte-americana, cuja economia é uma das mais estáveis do mundo. A sua moeda é a que referencia grande parte do mundo. Mas ela está tomada de famílias endividadas até a terceira e quarta geração, pelo consumismo, pela capacidade, pela necessidade de conter, de ter, de possuir, de acumular, este acúmulo, esse desejo de ter, de ser o tal, de entulhar a casa de coisas, de buscar o melhor das coisas do mundo para si, está coisificando aquela cultura que está perdidamente perdida nos seus processos existenciais. Estamos vendo
nações cujos seus exércitos são poderosos, poderosíssimos, estão aniquilando uma cultura pelo simples e belo prazer de ter mais um naco de terra agregado ao seu país. O que nós estamos vendo diante da nossa cultura? O que a cultura produz de tanto conhecimento, tanta sabedoria humana? A tragédia humana. Paulo está dizendo para essa cultura: Deus inverteu a lógica do mundo. Cristo, o homem-Deus, o Deus-homem, é a nossa sabedoria. E ele vai dizer, por isso, quando estive, na segunda carta, quando estive entre vós, eu nada quis saber a não ser o Cristo crucificado. A este eu prego, por este eu vivo. Ele é a sabedoria humana, ele é a sabedoria do povo. E nesta manhã eu preciso dizer para você, você pode ter grande conhecimento. Você pode ser uma pessoa culta, uma pessoa muito esperta naquilo que você se definiu por ser na sua atividade profissional. Você pode ser um expert naquilo que você se buscou conhecimento. Mas eu quero dizer para você que você pode ser um imbecil, um idiota, um ignorante, se você não está em Cristo Jesus. Porque Ele é a sua sabedoria. Ele é o óculos com que nós vemos o mundo. Ele é a visão que nós temos do mundo. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a nossa sabedoria. Portanto, Ele ser a nossa sabedoria implica nós conhecê-lo profundamente, totalmente, cabalmente, viver nessa relação de busca, de conhecer e de saber da sabedoria que é do alto e que não é terrena. Eu sou filho de uma analfabeta. Minha mãe teve poucos estudos. Quando casou-se, grávida da primeira filha, que ela teve 11 filhos, eu sou o 7º, grávida do primeiro filho, um casal presbiteriano aproximou-se daquele jovem casal e propôs estudar a Bíblia com eles. E então, aquela analfabeta católica, devota de Maria, começou a compreender um pouco a teologia bíblica. E aí, com muita paciência, aquele casal começou a ajudá-la a entender as letras e as palavras, e foi fazendo junção das letrinhas com as palavrinhas, e foram fazendo com as palavrinhas as sentenças, e ela então começou a ler a Bíblia, e cada versículo que ela lia, ela decorava, e ela começou a decorar a Bíblia. E aí logo ela começou, com a sua sabedoria, a fazer aplicação para a vida, e ela começou a desenvolver uma relação de vida, uma relação com a vida, a partir da palavra, e essa relação com a palavra deu a ela uma capacidade impressionante de bem encaminhar seus 11 filhos. E hoje, a sua mente foi deteriorada pelo Alzheimer, perdeu a memória, mas Deus tem memória dela. Há uma história forjada com Deus na sua vida, vida pacificada. Meu irmão, nós precisamos buscar aquilo que faz sentido para a nossa vida. O apóstolo Paulo está falando de valores espirituais intrínsecos na pessoa de Jesus Cristo. Quer ser sábio, conheça Jesus. Quer ser sábio na vida, quer tomar decisões sábias na vida, quer encaminhar com sabedoria a sua atividade profissional, quer lidar com sabedoria, livrando-se dos enroscos, dos prejuízos da vida, conheça Jesus, viva intensamente a pessoa de Jesus, aproprie do caráter de Jesus, da pessoa de Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está falando para nós, e nessa manhã nós estamos aqui diante da mesa do Senhor, e essa mesa representa para nós a pessoa de Jesus, o sangue e o corpo dilacerado e rasgado por você e por mim, para que eu e você tenhamos vida nele. O apóstolo Paulo nessa manhã está dizendo para nós, ele é a nossa sabedoria. Por que nós estamos nos esforçando para ensinar as nossas crianças? Por que nós estamos nos esforçando para dar o nosso melhor para essas crianças, para os nossos adolescentes? Por que nós estamos cuidando dos nossos jovens? Por que nós estamos cuidando das crianças, dos adolescentes, dos jovens casais? Porque a cultura quer tragá-los. Essa cultura que não tem compromisso com nada e com ninguém, quer
moer gente, nós estamos preservando e chamando eles para uma relação de pessoalidade com a sabedoria de Deus, Cristo Jesus. Cristo Jesus, Ele é a sabedoria. Nada é mais importante que deve ocupar o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa alma, do que uma relação profunda, uma relação de fé, de confiança, de segurança e de esperança no Cristo da nossa fé. Conforme o apóstolo Paulo diz, aos que não são, aos que são ignorados, aos que são ignorantes, Jesus é a nossa sabedoria. Da parte de Deus, Ele é a nossa sabedoria. Quer ver poder de Deus? Visita a periferia da cidade, entra nessas casinhas pobres de gente crente. Veja lá o que eles fazem com salário mínimo. Veja o que a graça de Deus opera na miserabilidade financeira de famílias. Veja nesses apartamentos chiques, ricos da cidade, o que o dinheiro não alcança, o que a graça de Deus faz, aquilo que o recurso financeiro não atende. Veja o que Deus está fazendo na casa, na mente, no coração de gente rica, porque estas coisas todas perecem, mas Deus sustenta-nos a todos pela sua sabedoria. E nos tornou também da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação. Essas duas palavrinhas juntas está reforçando a sabedoria de Deus. Ele fala da parte de Deus, sabedoria, que Cristo nos tornou sabedoria, e ele emenda rapidamente justiça e santificação, porque é justamente o poder amoroso de Deus e o poder da justiça de Deus que se beijam na cruz. Ele foi a nossa justiça, Ele se fez justiça por nós, Ele pagou o preço pela nossa vida, Ele assumiu sobre si o nosso pecado, Ele cumpriu cabalmente os aspectos da lei, Ele cumpriu, atendeu às expectativas que Deus tinha, Ele cumpriu na cruz, Ele nos substituiu naquela cruz. E agora nós vivemos no poder dEle, nele, para Ele. Ele é a nossa santificação, Ele é a nossa referência, Ele é o nosso alvo, é Ele que buscamos, é a partir dEle, nada menos que Ele na nossa vida. Veja que Ele está falando de 3 valores fundamentais que estão interligados: sabedoria, que é revelada na justiça de Deus, em apresentar Jesus Cristo como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e a santificação, dizendo, Ele é a referência de humanidade, Ele é a referência de homem, e daí decorre o nosso processo de santificação, de santidade. Nós vivemos em novidade de vida. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, antes vocês não tinham, antes vocês não eram, agora vocês foram chamados a ser, vocês são, vocês existem, vocês são de Deus, porque a sabedoria de Deus aplicou sua justiça, e agora Ele é a referência de vida para vocês. A vida humana alcança uma dignidade que Cristo nos conquistou na cruz. Por isso que nós não vivemos como o mundo vive, por isso que a nossa mente tem que ser renovada, por isso que o nosso coração tem que ser desopilado, por isso que a nossa alma tem que ser pastoreada, porque nós temos que viver essa novidade de vida, viver a partir do Cristo, na sua justiça praticada, exercida, executada, vivermos em novidade de vida. E a sabedoria consiste nisto, em aplicar a justiça de Deus em Cristo Jesus, pela fé, e vivermos a partir dessa novidade de vida que é Cristo Jesus. Eu estou dizendo para você aquilo que é óbvio, aquilo que perpassa toda a revelação bíblica. Nesta manhã me permite ainda desafiar o seu coração a considerar essas verdades que são imutáveis, que são eternas e que não se mudam e não se corroem. Deus nos tirou da nossa vileza de vida para nos dar essas riquezas espirituais, para que a nossa vida ganhe a significância, o significado, a expressão de vida que Ele quer dar a nós. Isso faz toda a diferença, meu irmão. Isso faz toda a diferença, minha irmã. Você olha para o mundo com os olhos do céu, você olha para o mundo como cidadão do céu, você marcha na história, mas como cidadão do céu. Você não é desse mundo porque a sua vida está em Deus, em Cristo Jesus. E aí, você é desafiado a viver com intensidade
a viver com alegria, com regozijo, com esperança e com vida. Porque aquelas coisas não fazem mais parte. Ele foi como ovelha muda ao matadouro, e sem abrir a boca, mostrou ao mundo inteiro o que é amor. Deixa-me falar uma coisa. Viver o Evangelho é esse desafio que confronta a mim, não confronta o outro, não confronta o filho, não confronta o esposo, não confronta o cônjuge, não confronta a cultura, confronta a minha cultura. Viver o Evangelho, primeiramente, tem a ver com o confronto pessoal que eu faço com o meu mal, com a minha vileza, com a minha tragédia, com a minha incapacidade de ser aquilo que Deus quer que eu seja, e eu entrar nessa luta pessoal para que cada dia mais o meu caráter, a minha personalidade, a minha volição, os meus afetos sejam tocados e forjados a partir dos afetos, a partir dos valores de Cristo. Isso faz toda a diferença no mundo, isso faz toda a diferença na história, isso faz toda a diferença no mercado de trabalho, isso faz toda a diferença no casamento, na relação paternal, na relação de maternidade, de paternidade, porque nós somos afetados pela graça poderosa do amor de Deus derramado em nosso coração. Não podemos ser o mesmo hoje do que fomos ontem. Não podemos amanhã ser o mesmo que fomos hoje. Nós vivemos essa novidade de vida dia após dia. Cristão é um sujeito em plena transformação, em plena renovação, dia após dia, porque tem a chancela do Espírito Santo, tem o carimbo da justificação, tem o selo do Espírito, e agora é o cidadão do céu para a eternidade, mas vive na terra, caminha na terra, marcha na história com os olhos no céu. Isto é vida cristã. E conclui dizendo que Ele é também a nossa redenção. Redenção tem a ver com perdão. Tem a ver com todo o processo que Deus realizou em nós, tirando-nos da vil vileza, colocando-nos na glória eterna. Oh, meu irmão, minha irmã, Cristo nos traz essa riqueza espiritual. Não há por que ter inanição espiritual diante das circunstâncias da vida, diante das lutas diárias, diante das dificuldades nas tomadas de decisões. Há de se buscar, há de se requerer, há de se colocar humildemente diante do Cristo da fé, pedindo consolo, pedindo a força, pedindo a sabedoria, pedindo o vigor para que se encaminhe a partir do Cristo da nossa fé. E ele termina versículo 31, dizendo: para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. E o que ele está dizendo, na verdade, é uma citação de Jeremias, capítulo 9, os versículos 23 e 24. Eu quero encerrar a minha palavra com esses versículos. Jeremias diz assim: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Que você possa viver essa realidade espiritual, essa riqueza espiritual em Cristo Jesus. E que você, em conhecendo a Deus em Cristo Jesus, você seja cheio da misericórdia de Deus. Que Deus exerça juízo e justiça, porque essas coisas Deus se agrada. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Vamos preparar-nos para a mesa do Senhor. Eu convido você a um tempo de oração, enquanto nos preparamos para a Santa Ceia.